oração e a fé. Nós temos feito um estudo que diz respeito à oração que Deus ouve, a oração que Deus ouve. E nós já falamos aqui sobre a oração e a palavra, já falamos aqui sobre a oração e a obediência, a oração e a reverência, isso, você que está em casa aí está lembrando bem, né? E também a oração e a humildade, que vimos na última quarta-feira. E hoje estaremos falando sobre a oração e a fé. Então, nós estamos aprendendo que a oração que Deus ouve é aquela que está alinhada à palavra, à obediência, à reverência, à humildade e, claro, à fé. Eu sei que você, assim como eu, lembra de anos atrás, quando nós pensávamos nos dias que antecediam o nosso aniversário. Nós ficamos, principalmente quando mais crianças, né, quando pequenos, né, a gente ficava naquela expectativa, né? Puxa, o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar? Então, naquela expectativa. Eu penso que é interessante pensar na fé desta mesma maneira, porque a fé também é a confiança baseada nas experiências passadas de que novas surpresas nós teremos da parte de Deus, e esta certeza disso. Então, assim como eu e você ficávamos aguardando aquele presente de aniversário e naquela expectativa, por quê? Porque em anos anteriores, eu e você já tínhamos ganho aqueles presentes. Então, você fica naquela expectativa. Mas eu sei que é importante a gente ter essa expectativa. E a fé é essa expectativa também, de certa forma. A certeza de que o nosso Deus e a experiência que nós temos tido no nosso Deus, que Ele tem suprido as nossas necessidades, que Ele tem cuidado de nós. Cada experiência, sobretudo nestes dias que estamos passando, praticamente 3 meses neste período de isolamento, nesse período de pandemia, onde não temos tido os nossos cultos presenciais, temos tido os cultos online, e graças a Deus por isso, por essa ferramenta, pela equipe de comunicação da igreja, chefiada aí pelo nosso querido Guilherme, que tem nos dado uma força aí nessa área. Então, é claro, isso é muito importante e temos abraçado os irmãos. Hoje mesmo, várias famílias, com certeza, estão conosco. É uma ferramenta que temos, não é? Mas são momentos difíceis, mas Deus tem nos sustentado. Então, nós temos essa fé. Por quê? Porque em outras situações também, Deus já nos sustentou. Quem é que não tem experiências de fé para contar? A fé, na realidade, é um presente de Deus para todos nós, porque a fé é um dom de Deus. Então, é um presente que Deus nos deu, também mediante a graça de Cristo Jesus. Que bom que eu e você podemos ter esta fé. E é claro que a nossa oração precisa ser acompanhada desta fé, desta certeza de que Deus está conosco, cuidando de nós em cada momento e de cada detalhe. Então, esta é a verdadeira fé. E no texto de Hebreus, se você está com a sua Bíblia aí, engatilhada, né? Você pode abrir a sua Bíblia ou conectar aí a sua Bíblia, só não perde o sinal aí do Face, do YouTube ou da ferramenta, né, que estamos usando aí para comunicação. Mas olha só o que diz o texto lá, 2 versos muito conhecidos da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1 e verso 2. Olha o que diz lá, Hebreus, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E nós temos nesse texto de Hebreus uma verdadeira relação de homens e mulheres de fé. E eu creio que em nossos dias também, nesse período que estamos passando, nesta situação de pandemia que estamos passando, como precisamos exercer a nossa fé.
Quantos homens e mulheres de fé têm se despontado nesse tempo, com suas forças renovadas, procurando animar a outros, procurando estar atento àqueles que estão à sua volta, à sua família e àqueles talvez mais próximos. Foi falado aí com respeito ao nosso Ministério de Ação Social, também liderado pela nossa irmã Gismália, diaconisa de nossa igreja, nosso irmão diácono Davi Rufino. Quanta coisa boa essa equipe tem feito, olhando para fora. São exercícios de fé. Quem diria que nós teríamos condições de suprir, através de ações de cestas básicas, de confecção de pães, através dos nossos voluntários. Quem diria que nós teríamos condições de suprir as pessoas de uma maneira tão ampla? Já fizemos isso antes, é claro, mas a fé nos leva, pelas experiências passadas, a continuar, a realizar estas obras. Então, quando alinhamos a fé com a oração, nós temos que ter esta certeza, porque eu tive já estas experiências passadas. Deus sempre cuidou de mim, Deus sempre me abençoou, Deus me deu inteligência, estratégias, para que eu pudesse, então, estar atento, não só àqueles que estão próximos, mas àqueles que estão longe também. E como é bom poder, através do exercício da fé, em oração, poder sentir Deus ouvindo o nosso clamor, Deus ouvindo a nossa súplica, como bem disseram nossos irmãos do Ministério de Intercessão, não é? Eu já estou até profetizando aqui, diáconos, olha só, não é? Mas sim, uma vez diácono, sempre diácono, nosso irmão Adão e nossa irmã Edene, glória a Deus por isso, não é? Como destacaram aí, quantos sinais e maravilhas temos feitos e temos visto de cura em nosso meio, orando, intercedendo por pessoas da nossa igreja, por familiares, amigos, pessoas que estão à nossa volta. Mas por que fazemos isso num exercício de fé? Porque essa experiência nós já tivemos lá atrás. Já pudemos contar com esse cuidado de Deus para conosco. Então, esse exercício de fé faz toda a diferença. Orar com fé faz toda a diferença. Orar com fé é orar na certeza das experiências passadas, que serão renovadas, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e o será eternamente. Será que você em casa pode dizer amém a isso? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Como é importante. Não é por acaso que o centro da Bíblia, alguns dizem que este salmo e esse verso é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia no sentido dela como temos hoje, estes 66 livros que temos, e o livro dos Salmos estar aí praticamente no centro da Bíblia, e alguns dizem que o Salmo 118, verso 8, que fica bem no meio, entre o menor salmo, que é o Salmo 117, e o maior salmo que temos no Saltério, do Salmo 119, o Salmo 118, verso 8, ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Em algumas traduções está, do que confiar nos seres humanos. Então é melhor confiar, colocar a nossa fé em Deus, é melhor fazer isso, do que confiar no homem, diz o verso 8 do Salmo 118. Então, a nossa confiança precisa estar alinhada no Senhor. É claro que desejamos que os homens venham com sua ciência, com seu conhecimento, trazer aquela vacina que desejamos com respeito, sobretudo, a esta situação do novo coronavírus ou do Covid-19. É claro que nós desejamos que o homem tenha inteligência para isso, mas, sobretudo, pedimos a Deus que dê esta sabedoria ao homem, para que ele possa evoluir. Sim,
O homem não pode ficar, é claro, parado, de braços abertos, só aguardando as coisas caírem do céu, como dizem alguns. Não, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos exercitar este intelecto que Deus nos deu. Deus nos deu essa cabeça aqui, foi para pensar, não é só para ter esse penteado bonito, aquele pastor grisalho. Não, não, é para poder pensar, né? E poder pedir ao Senhor, Senhor, trabalha aí com essa inteligência para que eu possa, e cada um dentro dos seus conhecimentos, desenvolver ações também que venham a contribuir para minimizar este contágio que temos tido, e aquela inteligência para ouvir as recomendações e também obedecê-las. Tudo isso é importante, mas, sobretudo, a nossa confiança deve estar no Senhor. Diz o texto, Salmo 118, verso 8, melhor é buscar refúgio no Senhor, melhor é confiar no Senhor do que no homem. Vale a pena colocar nossa fé no Senhor. Nós precisamos ter essa fé, como cantamos, né? Tem fé em Deus, tem fé em Deus, não é? Firme nas promessas sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oração e fé precisam andar juntas. Sim, porque é crendo que nós vamos receber. A palavra de Deus nos diz lá, o Senhor Jesus, lá no texto de Mateus, capítulo 21, verso 22, nós lemos assim: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Crendo, vocês receberão. Tudo é possível ao que crê. Fé e oração andam de mãos dadas, pois não há razão para orar se não tivermos fé. Com certeza, esse texto escrito, este verso, ele está ligado plenamente à vontade de Deus. Plenamente à vontade de Deus. Por isso, os nossos pedidos, através da oração, precisam estar conectados com a palavra, em obediência, buscando em reverência e em humildade a vontade do Senhor. Então, pensamos assim: quanto maior for a nossa fé, mais a certeza que estamos em acordo com a vontade do Senhor. E aí as orações serão respondidas, porque nossas orações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. E isso fazemos no exercício de fé. Quanto mais experiências tivermos com Deus, quanto mais experiências somarmos na nossa vida cristã, a cada dia, a cada mês, a cada ano, quanto mais experiências tivermos, maior será a nossa fé, maior será a nossa confiança no Senhor, maior será o alinhamento nosso com a vontade de Deus, porque estaremos ainda mais íntimos do Senhor, conhecendo realmente o que Ele deseja para a nossa vida. Então, não é dizer que tudo quanto pedirmos será realmente vindo como resposta para as nossas mãos. Sobretudo, precisa estar diante da experiência que temos no Senhor e do alinhamento que temos com a sua vontade. Isso claramente nos ensina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a experiência mais linda da fé, a experiência mais linda da fé é a certeza de que o Senhor está presente e Ele ouve as nossas orações. A fé não nos deixa na dúvida, de forma alguma. Não nos deixa na dúvida. Quando abrimos na carta de Tiago e na nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando esta carta. Você que ainda não é aluno da nossa escola bíblica dominical, você não sabe o que você está perdendo. Que lições preciosas nós estamos colhendo aqui desta carta de Tiago.
E aqui na carta de Tiago, no capítulo 1, nos versos 6 a 8, nós lemos assim, com respeito principalmente à sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Você precisa saber exatamente o que está no seu coração, mas, sobretudo, você precisa saber, pela fé, aquilo que está no coração de Deus. Você não pode fazer uma oração indeciso, sem ter a decisão, ficar na dúvida. Não, isso não é de Deus. O texto nos diz, uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Não sei se faço, se não faço. Não sei se vou para a direita, se vou para a esquerda. Não sei se fico sentado, se levanto. Não sei se vou de carro ou vou a pé. Meu irmão, minha irmã, decida. Não fique na dúvida. Quando você busca em oração, no exercício da fé, alinhado com a vontade de Deus, tire a dúvida do seu coração. Lance fora a dúvida, para que o Senhor possa realmente fazer a diferença na sua vida e para que você possa, então, colher de Deus a resposta certa para aquilo que Ele tem para você. Não fique na dúvida. Um grande exemplo que nós temos nas Escrituras é Abraão. Abraão, e nós já temos falado da experiência de Abraão algumas vezes. Quando lemos a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, e hoje nós tivemos uma aula desta carta aos Romanos com o pastor Itamir, foi uma bênção hoje de manhã, os pastores foram brindados com esse estudo. Logo, logo, quem sabe iniciaremos aí o estudo desta carta junto com a igreja, junto com os irmãos nesses cultos de quarta-feira. Mas, falando aqui em Romanos, como eu estava dizendo, capítulo 4, versos de 18 a 21, nós lemos assim, olha só, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha só, eu vou ler de novo, meu irmão, você ouviu direito. Será que eu ouvi direito? Você ouviu direito? Eu vou ler de novo, presta atenção. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou. Olha o que disse Tiago lá. Não venha com dúvidas, não. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus por isso, minha irmã. Olha que exemplo de Abraão esperando contra a esperança. Nós ligamos a televisão, ouvimos as mídias, as notícias, quantas situações aí negativas, quer sejam elas sobre a questão da saúde, sobre a questão financeira, sobre a questão política, quanta coisa assim. Pois bem, meu irmão, vamos fazer como Abraão, esperando contra a esperança. Se as previsões são negativas, mas eu pergunto a você, quais foram até aqui as experiências que você tem tido com Deus? Lembre de cada uma, como diz o hino que cantamos, não é? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, conta uma a uma, dize-as de uma vez, ficará surpreso quanto Deus já fez.
E se você tem esta experiência, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você tem essa experiência daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus já realizou na sua vida, por que duvidar hoje? Não, continue escrevendo os seus sonhos, os seus projetos. Procure colocar diante do Senhor cada linha, cada detalhe, como disse, buscando a vontade de Deus para cada etapa deste projeto, para que ele seja escrito a quatro mãos, para que ele seja escrito por você e por Deus. Mas não venha você escrever o projeto e pedir para que Deus aprove. Não, você tem que ouvir. Lembra quando dissemos lá, domingos anteriores, primeiro domingo lá de maio, você tem que ouvir o seu arquiteto capaz. O seu arquiteto capaz. Ele é quem dá a direção para que você possa avançar. E você precisa fazer isso. Você precisa, em oração, no exercício de fé, colocar diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração, em cada detalhe, buscando a direção de Deus, como fez Abraão. Abraão não tinha condições, o seu corpo, diz o texto, já era amortecido. Um homem de 100 anos, perto de idade, o texto diz da esterilidade do ventre de Sara. Como, Senhor, eu vou ser pai de uma grande nação? E olha aí, meus irmãos, o povo de Israel até hoje, sendo bênção para a humanidade. Quantos homens, cientistas de valor, quantas pessoas que vêm dessa descendência de Abraão, que tem feito a diferença na história da humanidade. Sabe por quê? Porque um dia Abraão creu, esperando contra a esperança. Ele creu e alcançou do Senhor a aprovação daquilo que ele tinha sido alvo da promessa de Deus. Da promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não desanime em meio a esta situação que estamos vivendo. Não desanime pela perca, talvez, do emprego. Não desanime por uma situação de enfermidade. Não desanime por qualquer outro fator que possa cercar a sua vida, talvez até de maneira negativa. Não. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Alinhe a sua oração com fé diante do Senhor, buscando a sua vontade em cada detalhe. E eu não tenho dúvida que o Senhor será contigo. E eu encerro essa palavra desta noite, lembrando que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, verso 20. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muitíssimo mais. Você pensa que ele fez aquela obra com Abraão? E com tantos outros heróis da fé que temos registrados aqui no texto de Hebreus 11? Pois bem, ele pode fazer também na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Creia, tão somente creia. O texto de Romanos diz: Abraão creu, esperando contra a esperança. Ele creu e buscou a Deus e pôde alinhar a sua oração com fé. Não é por acaso que ele é chamado o Pai da fé. E alinhando com Deus, na promessa do Senhor, ele creu. E nós vemos os resultados até hoje. Creia pela fé e busque ao Senhor, porque vale a pena. Sem dúvida, não é possível expressar e nem podemos duvidar do que Deus pode realizar em nossas vidas.